O vídeo a seguir é de produção de Juraide de Fátima Alves Rodrigues, enquanto contrapartida do edital de premiação cultural elaborado pelo Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc e Secretaria da Cultura de Toledo, com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc 2021. Bom, eu sou Juraide de Fátima Alves Rodrigues, professora aposentada, membro da Academia de Letras de Toledo, fundadora da cadeira número 20, e tenho como patronesse a poeta paranaense Helena Collodi. Sempre me dediquei às letras, às poesias, à literatura. No início da minha carreira, eu trabalhei com as séries iniciais, os pequenininhos, que na época era chamado de primeiro ano. Os que não eram neném de casa eram filhos únicos, dengosos, queridos, eram uns anjos de criança. E com eles eu pensava numa forma de incentivar muito a leitura, porque eu tinha que ensiná-los a ler, para depois fazer com que eles continuassem lendo. Então eu já tinha que começar ali um amor pela leitura, uma dedicação pela leitura. E fui premiada com essa turminha de primeiro ano. Então, como na época os recursos eram muito escassos, eu escrevia no quadro pequenos textozinhos e eles copiavam no caderno quando eles já sabiam juntar as letras e tudo, já estavam começando a ler. E eles levavam como dever de casa, a lição de casa. E aí em casa eles tinham que ler e ler outras vezes até ler corretamente. Aí no outro dia a primeira coisa que eu fazia em sala de aula era tomar a leitura. Então eles liam para mim e depois eu distribuía um desenho em relação à leitura para cada um. E isso numa escola do interior era para eles assim o máximo, ter aquele desenho para pintar. E foi assim aquele boom para eles aprender a ler e ler corretamente, porque eles queriam no outro dia o desenho para eles pintar. Então eu sempre pensei que para isso, para despertar a leitura nas crianças, os jovens, adolescentes, precisa ter uma motivação. E a motivação que eu encontrei na época foi através do desenho. Quando eu vim para Toledo, eu já tinha trabalhado no interior de Capanema, nessa mesma escola, 5 anos com língua portuguesa. Porque quando a gente está trabalhando no início da carreira, a gente não tem muita opção. A gente tem que pegar as aulas que sobram dos professores concursados e formados. Então eu dava aula de tudo, de português, arte, ciência, estudos sociais, que era na época, mas a minha grande paixão sempre foi geografia. Mas como eu tinha que trabalhar português e gostava também de português, eu fui me aperfeiçoando e fui gostando. E trabalhei 5 anos com aula de português, na época para a 5ª série, 6ª, 7ª e 8ª. Então para mim foi uma faculdade de língua portuguesa, porque eu aprendi muito, tinha que aprender, preparava as aulas, tinha que aprender para poder ensinar. Ou aprendia ou ficava desempregado. Então eu aprendi português. Depois, com o tempo, eu fiz faculdade de geografia, já fiquei em dúvida, mas continuei com a geografia. Dando as aulas de geografia, mais tarde, só geografia, eu percebi o quanto geografia tinha produção de texto e precisava muito desses textos. E para a produção de texto, claro, a leitura. Então, num dia fazendo os planejamentos, junto com a minha colega Maria Nair, para a geografia no início do ano, e falando das interpretações de texto, leitura e tal, ela me falou que eu sempre incentivo minha filha a ler, e leio para ela de noite.
Aí eu estava lendo para ela e eu li assim, era uma vez, daí ela falou assim, não mãe, não é era uma vez, é certa vez. Aí eu pensei, nossa, mas esses pequenos estão ficando enjoados, estão ficando espertos, eles estão querendo coisas novas, diferentes. O que podia ser feito para eles? Aí eu pensei nesse livro aqui, fazer poemas e poesias para os pequenos, numa linguagem mais simples, que eles pudessem entender, que os pais pudessem ler para eles, enquanto eles não sabem ler ainda, como fazia minha colega Maria Nair, lia para a nenê dela de 3 aninhos, e ela lia então, depois mais tarde, ela começou a ler os poeminhas para eles, que eu fiz com o desenho. Escrevi os poeminhas com os desenhos para eles colorir, em 2002. Já por causa daquele trabalho que eu tinha feito lá atrás, na escolinha lá do interior. E aqui eu escrevi poeminhas do dia a dia, assim, da criança, como mãe, né? Como mãe, a escola, né? Ir para a escola, sobre as crianças que têm os pais separados, né? Para eles começar a entender essa questão, visitar um coleguinha doente, que está doente no hospital, e assim por diante. As crianças que na época trabalhavam, quando eu escrevi esse livro em 2002, que ajudava os pais nas ruas, até hoje ainda a gente vê, né? Sobre o trânsito, né? Para eles já tomando consciência do trânsito, porque tem criança de 3 anos que dá lição para o pai e a mãe que estão dirigindo, né? Sobre a água, enfim, coisas assim, higiene, a natureza, as brincadeiras de roda, de cantiga, subir nas árvores. Então eu escrevi assim. E esses desenhinhos foram feitos por um aluno na época de 5º ano, que ele ficava bem na minha frente, sentava na primeira carteira e ficava desenhando. Desenhando e desenhando e desenhando. Daí eu pensei, eu vou pedir para ele fazer os desenhos. E ele fez do jeito dele, mas representou direitinho o poeminha. Aí uma colega minha falou que ela foi ler para a nenê dela, né, de 3 aninhos, 4 aninhos, e daí ela pediu assim para a mãe, mãe, lê aquele do banhinho, lê o poema do banhinho. Daí eu vou ler aqui para vocês verem. Minhas mãozinhas estão sempre limpinhas, para a mesa me sentar. Meus pezinhos estão sempre limpinhos, para os bichinhos de pé não entrar. Minha cabecinha está sempre limpinha, para os piolinhos não chegar. Meus dentinhos estão sempre escovadinhos, para as cáries ausentar. Todos os dias tomo um banhinho, para poder dizer, xô sujeira, xô sujeira. Só quero limpeza, para no meu corpinho a saúde morar. Então ela me contou que a nenê dela pedia para ela ler, mãe, lê aquele do banhinho. Né? Ela gostava muito desse poeminho, a Fernanda. Apresentando na escola esse livro, os meus alunos de 5º ano, 6º, 7º, 8º pediam, professora, escreve um para nós, escreve um para nós. Aí eu escrevi esse, já para os adolescentes, quando o coração se encanta. Porque o coração tem que se encantar pelas coisas, né? Se o coração não se encanta, se perde o encanto. Então eu escrevi os poemas, e para interagir com a leitura dos poemas, palavras cruzadas, uns exercíciozinhos, para não ficar só na leitura. Então eles gostaram muito, porque eles lêem e interagem através
das atividades que tem no livro, que foram elaboradas por uma amiga minha, a Denise Prado. E eu vou ler também aqui uma poesia, desse livro aqui, que foi o segundo. Vai e vem de minha rua. A rua de minha casa dá com a rua da praça, que encontra a rua da igreja, cruza com a rua da escola. Rua de minha casa é rua de todos, dos cidadãos de bem, dos trabalhadores que vão e vêm, dos meninos da escola, alegres e falantes. E por aí vai. São também assim assuntos do dia a dia, né? Do dia a dia, e que eles podem ler, refletir, né? Como eu sou professora, eu sempre me reporto à escola, não tem como. Depois eu lancei esse aqui, já para todas as idades, Chuva de Luzes. Chuva de Luzes também é poemas ilustrado, esse com fotos, né, com fotos de pessoas amigas, de alunos, né, de locais aqui da cidade de Toledo, e ele é todo gravado no CD, todo gravado no CD. O meu objetivo era que as pessoas pudessem assistir, escutar no carro, né, no momento que estivessem dentro do carro, enfim. E também as pessoas que têm dificuldade com a visualização, que têm problema de visão, né? Então o meu objetivo foi esse, para escrever esse livro aqui. Agora, por último, eu escrevi esse aqui, Flores, Sombras e Cores, que também é um livro para todas as idades, e esse aqui também eu faço um diferencial, porque eu começo com os textos, termino o texto, eu escrevo, continuo com a poesia, termina a poesia, continua o texto, termina o texto, continua em poesia, termina a poesia, continua em texto, porque eu fui escrever as poesias e tinha muito assunto para colocar nas poesias, então não dava para ser só poesia. Então eu resolvi e tive essa grata lembrança de inspiração de fazer assim, intercalados textos e poesias, tudo com o mesmo assunto, né? Termina o texto, continua na poesia o mesmo assunto. Ele foi lançado agora no 5º Encontro das Academias de Letras de Toledo, que foi realizado aqui em Toledo, do Paraná, né? Que foi realizado aqui em Toledo. Essa é a minha contribuição para a literatura, que eu pretendo fazer, montar palestras para o ano que vem, para ministrar nas escolas, explicando os meus livros e incentivando a leitura, que tem que começar, eu penso, né, e muitos estudiosos também pensam que tem que começar com os pequenos, né? É com os pequenos que tem que começar e ali continuar, despertar já desde aqui o gosto pela leitura. Eu penso assim, os pais quando preparam, estão esperando o seu bebê, preparam o enxoval, o quartinho, lindo, e tem ali uma camisinha do time de futebol, um slogan do time na porta, no meio das roupinhas tem as camisinhas do time do pai, da mãe, as roupinhas. Aí eu penso assim, por que não tem um livrinho? Né? Podia ter um livrinho. Hoje até já tem os livrinhos que, inclusive impermeáveis, que no banho eles brincam com os livrinhos. Eu acho lindo, maravilhoso, porque eu acho que desde pequeno, desde ali, que eles já têm que começar a ser despertados para a leitura, que é a base de toda a educação, o desenvolvimento humano. Obrigado, é isso.